Não. Esquece que eu... Não, deixa o tricotomia. Não é tricotomia, não. Não é tricotomia, não. Hã? É teofania. Tricotomia é uma outra coisa que eu vou falar. Mas pode escrever os dois. Teofania. Só de curiosidade, está escrito teofania, não parece, mas é. Tricotomia somos nós, corpo, alma e espírito. Que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Então toda vez que vocês ouvirem falar sobre... Ô querido, fica em paz. Gente, vamos esquecer de tirar uma foto no final, tá bom? Se um não lembrar, o outro lembra. Então primeiro, ó, só pra gente entender, eu já mudo de assunto. Já vamos voltar para a nossa aula de verdade. Aqui foi só uma... Então, esquece o tricotomia, por enquanto teofania. O que é a teofania? É Cristo aparecendo sem corpo. Cristo aparecendo sem corpo, ele não tem corpo. Por exemplo, ele é a tipificação de quando tem problema dentro do Éden, que Deus precisa dar uma pele para o Adão e para Eva, que ele mata um animal lá dentro. Em si palpavelmente, visivelmente, essa pele que ele pega é uma pele criada e não tem nada a ver com a pele... Como que eu vou explicar? Que um cordeiro morreu lá dentro e por causa que esse cordeiro morreu, então ele trouxe... Isso daí é uma aplicação, chamado de aplicação bíblica. Algumas coisas servem para nós fazermos aplicação bíblica, outras não servem. Tem texto na Bíblia que tem gente que usa ele constante. Esse texto, se você ler direito, às vezes você pode perceber que ele não vai servir. Ele não fala daquilo. Por exemplo, irmãos, nós vamos ofertar agora. Não era nem esse assunto que eu ia entrar, mas tudo bem. Nós vamos ofertar agora. Então faça o seguinte, faça igual Abraão fez. Traga o seu Isaac. Só que o Isaac volta com Abraão. Então não serve. Então eu levo e levo de volta para minha casa. Então assim, a intenção é boa, mas por não ter lido o texto completo, ela não serve como uma tipificação. Toda fica à vontade. Não serve como uma tipificação. Toda fica à vontade. Não serve como uma tipificação. O que é uma tipificação? Uma tipificação é uma aplicação... Vamos pra cá, se quiser sentar. Olha que maravilha, ocupou todos os lugares, que bom. Isso é benção. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós estamos numa aula, tá bom? Qualquer pergunta que você quiser, você pode fazer. Eu não dou, uma resposta eu dou pra vocês. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir responder todas, mas eu posso tentar. Então fique à vontade, nós não estamos no culto, nós estamos à vontade, tá bom? Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, fique à vontade para fazer. Então tem o seguinte, tem a tipificação. A tipificação, ela tem que fazer jus ao texto. Ela tem que ser completa. Ó, o Abraão sai, pede para o Eliezer vai atrás de uma noiva para o Isaac, ela encontra a Rebeca, entrega para a Rebeca o Isaac, e os dois foram felizes para sempre. Certo? Então vamos lá. Que tipificação que funciona? Tipificação. Abraão é Deus, Eliezer é o Espírito Santo, a Rebeca é a igreja, o Isaac é Jesus e os dois se encontram. Funcionou. Agora o que falaram para a Rebeca? Rebeca, o camarada é demais. O Eliezer deve ter contado essa história. Não estou dizendo, não está escrito na Bíblia, mas ele deve ter contado. Você acredita que o pai dele levou ele para o Monte Moriá e o camarada não saiu correndo? Ele poderia ter saído correndo do pai e não correu? Sabe esses paralelos? É a mesma coisa para a igreja. Nós somos igreja porque alguém um dia nos contou a história de Jesus. Ele morreu por você. Você viu? Então combina, o texto funciona. Agora vamos falar. Você tem que ofertar o seu Isaac. Beleza, então eu vou levar o meu Isaac até o santuário. Mas eu vou ter que levar ele de volta, porque o Abraão levou o Isaac de volta. Então já não funciona o texto. Então não pode ser uma tipificação. Correto? Então assim, para nós que somos estudiosos, que eu estou falando nós, porque eu estou incluindo vocês já no meio.
Nós não vamos sair daqui dizendo aquilo está errado, aquilo está errado, porque nós vamos espiritualizar tudo que a gente for falar. Nós só estamos aprendendo de verdade como funciona. Então, funciona assim. Tem texto que você tem que ler ele bem devagar para tentar compreender. Porque senão você não consegue compreender. Por isso que ele não é tão simples. Não fica assim, ó. O que é teofania? Tem anjo que aparece que não é anjo de anjo de anjo. É o próprio Jesus Cristo sem corpo. Josué olha e diz assim, quem é você? Eu sou um dos príncipes. Assim, daqui era só um bate-papo que nós começamos até as pessoas chegarem, mas agora vamos até o fim. Esse anjo é o príncipe, então ele se prostra perante ele. Qual mais? O anjo que vai conversar com Abraão. O camarada chega a comer pão. Entendeu? Ele come pão. Incrível isso. Então tem coisas assim, que tem texto que você vai olhar e falar assim, esse anjo não é Jesus. Por quê? Porque ele não recebe adoração. Tem um anjo que não recebe. Não. Levanta, fica em pé que eu não posso receber o que você está. Eu sou anjo, sou um anjo. Certo? Inclusive nosso assunto hoje vai acabar caindo um anjo, só um pedacinho de anjo assim, da criação. Então na verdade é o seguinte, o que é teofania? Escrevem sempre isso. Toda vez que você ouvir falar que um anjo apareceu e aquele anjo tem cara de... Não tem cara de Jesus não, ele é anjo mesmo. Só que as características dele é de um anjo diferenciado, esse anjo é o próprio Cristo. Não fale Jesus nunca. Vocês são estudiosos da Bíblia. Entendeu? Cristo, Jesus é só quando ele tem corpo. Quando ele não tem corpo, ele se chama Cristo. Não cometa esse erro gravíssimo que parece ser nada. Vocês são estudiosos da palavra de Deus. Entendeu? Nossa, porque Jesus lá no Velho Testamento com cara de anjo, não tem Jesus lá. Jesus é o Jesus de Nazaré. O filho de Maria, com corpo físico, mas o Espírito Cristo. Pegou? Esse sim. E agora o Cristo? O Cristo é aquele que ainda não tem corpo. Esse é o Cristo, que não tem corpo. O Jesus de Nazaré também é Cristo. Certo? Só que ele é Jesus de Nazaré, o Cristo. Ok? Deu para entender? Então eu falei, tricotomia é o que nós temos, corpo, alma, espírito, ou espírito, corpo e alma. E vamos lá começar. Gênesis capítulo de número 1. Vocês lembram onde foi que a gente parou? Nós paramos no face do abismo, não foi? Hoje eu estava conversando uns negócios com a Renata, né? E falando com ela. E revendo algumas coisas. É assim, gente. Eu abusei um pouco de vocês, sabiam? Eu vou dizer porque que eu abusei. Porque é o seguinte, falar de Gênesis é loucura. Para alguém que nunca fez teologia, nada, não dá para usar o basicão em Gênesis. Então assim, vocês têm que colocar a cabeça para funcionar e não se revoltar e ficar pensando, eu agora vou amar a Bíblia mais ainda, tá bom? Mas é meio confuso. É meio confuso. Vocês vão ver que tem algumas, não uma interpretações, tem algumas interpretações, e Gênesis é muito difícil você pegar uma base concreta dela, né? É muito complexo. Mas nós vamos entender, tá bom? Nós vamos entender. Verso de número 2. Vocês lembram no princípio, quando nós comentamos sobre no princípio? Deixa eu falar uma coisa muito legal para vocês. Eu não ia falar não, mas vamos lá. Escrevam aí Bereshit. 3, só um minutinho. Deixa eu marcar aqui o vídeo ali. Princípio. Ok? Dá para escrever isso aí? Hebraico, tá? Quer ver aqui? Então fica assim, ó. Princípio. É muito interessante isso. Princípio significa Bereshit, ou Bereshit, do jeito que você quiser.
Então ele funciona o seguinte, ele tem vários significados. Então a palavra só B, a palavra B, presta atenção nisso que é fantástico. Só pra gente começar a aula, tá bom? A palavra B, ela traz uma ideia de cabeça. Cabeça. Então ela fica assim. Cabeça que tudo fica na cabeça, princípio, começo, início, eternidade, tudo que for que dê início, que seja alguma coisa muito extensa, é a palavra B, ok? Reshit, vamos fazer uma brincadeira aqui rapidinho para vocês entenderem, tá bom? A palavra reshit traz uma ideia de pelo que, tá? Pelo, então é o seguinte, fica em pé. Pelo, o senhor é no, fica aqui, ó. No, para, através de. Através de. Então o seu é? Pelo. Através. No. Para. Através de. Então o seu é? Pelo. No. Para. Através de. Ok? Então isso é reshit. Ok? Isso é reshit. Então fica assim. A outra expressão é princípio. Princípio, fica em pé, princípio. Primeiro. Primazia. Ó, só pra gente entender o que significa essas duas palavras, certo? Agora vocês vão lá em Colossenses capítulo 1 e o verso 13. Vamos lá, Colossenses 1, 13. Peraí que vocês vão sentar já, tá? Ou se vocês quiserem sentar já, vocês fazem isso sentado mesmo. Só para não deixar vocês em pé, mas guardem o que vocês são. Guardaram o que vocês são? Guardaram? Vamos lá então? Qual que é o seu, Lucas? Eliezer. Pelo. No. Para. Através de. Ó, gente, olha que interessante, ó. Colossenses 1,13. Para mim, particularmente, é um dos textos mais extraordinários que mostra toda a criação. Paulo está falando de Gênesis sem usar aquela expressão. Então fica, pelo, no, através de. Presta atenção. Aí o seu princípio, primazia, quem é o outro mesmo? Ah, tá. Princípio e primazia. Então fica assim, ó. Olha o que Paulo escreve falando de tudo isso que nós acabamos de falar sobre o Bereshit. Presta atenção. Bereshit é início de tudo. Não só tempo. O tempo passa a existir por causa do Bereshit, porque nós colocamos ele diante da ciência. Mas aqui ele entra como se fosse um alguém que aparecesse do nada e colocasse o tempo. Certo? Então nós vamos saber quem é esse alguém. Agora preste atenção no que nós vamos falar. Quando eu ler o nome de alguma coisa parecido com aquilo que eu falei de vocês se manifestam, tá bom? Vamos lá, ele vai falar de Jesus. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção... Já falou não, né? Ou não é? Não, ainda não. No qual temos a redenção, e a remissão dos pecados. Ainda não. Olha que texto difícil, gente. Olha que texto difícil. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito. É um de vocês três. O primogênito é você, não é? É primogênito. Princípio. Não, o seu é primogênito, na verdade. Não, mas pode ficar sentada. É só para se manifestar. Olha o Bereshit aparecendo no verso. Não apareceu no verso? Apareceu. O primogênito de toda a criação, certo? Pois nele,
foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, segundo sejam invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio, através de, certo? Dele e para ele. Então o Bereshit todinho está no que Paulo está conversando lá. Aí quando chega em Evangelho de João capítulo 1 e o verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com, mas era no, se é no princípio é Bereshit. Pegaram? Não, fala assim, eu não peguei que eu vou explicar de novo. Fala aí, não pegou? Então vamos lá de novo. Mas pegou? Você pegou? Então, ó, nós entendemos outros textos à profundidade. Ó, Bereshit não é princípio? Então é o seguinte, nós classificamos pela ciência como tempo, espaço e matéria. Mas, na verdade, não é o tempo. É alguém que está fazendo com que o tempo passe a existir. Então, esse alguém tem que ser alguém. Quem é esse alguém? Deus. Só que aí, para ficar de verdade, para ter entendimento, tem que chamar Bereshit. Que é o quê? Cabeça, princípio, primazia. Tudo que for de mais extraordinário está nele. E na criação? Corpo não, o seu nome? Pelo, para. Então acabou. Não tem mais o que dizer. Ele era e ele há de ser. Porque aqui é o mundo da eternidade. Ó, então fica assim, ó. Não parece que é, mas é. O princípio Bereshit, então, fica o mundo dele, ó. Faz um triângulo, ele é, ele era e ele há de ser. Então não falta nada para ele, porque tudo ele já é. Ele era o que ele era o que ele é, ele há de ser o que ele já é. Vou repetir. Mundo da eternidade, ele é o quê? Ele é o que ele era o que ele já é. Ele não precisa do tempo para ser o que é. Por exemplo, para mim ser o que eu sou hoje, eu precisei de tempo. Porque eu não era o que eu sou hoje, que eu era lá atrás. E nem vou ser o que eu serei no futuro. Porque hoje eu sou hoje. Agora ele não. Ele é o que ele era. Ele era o que ele é. Por quê? Porque ele vive no mundo da eternidade. Se quiserem fazer, fez isso daí já. Se vocês entenderem isso, é fantástico. Aí tem um outro problema sério. Qual é o outro problema, gente? Qual é o outro problema? O problema é o tempo da humanidade. Presente, passado e futuro, certo? Mas como que esse camarada aqui, vivendo no mundo da eternidade, era e há de ser, vai entrar no presente, passado e futuro? Ó, se ele era e ele há de ser, ele não precisa de mais nada. Ele já é tudo. Correto, irmão Clodomir? Só que o seguinte, ele não tem que entrar lá. Porque esse mundo aqui é meu, esse mundo é humano. Esse mundo da eternidade, esse mundo é do tempo. Marca aí, mundo do tempo. Faz um outro triângulo mais bonito que esse aqui. Esse é o mundo do tempo. Então fica o mundo da eternidade. Sangue de Jesus. Misericórdia. Pera, gente, deixa eu melhorar esse negócio aqui. Ó,
Então ele tem que sair no mundo da eternidade para entrar no mundo do tempo. Por quê? Porque ele é o Bereshit. Ele é princípio, ele é primazia, ele é eternidade, ele é tudo, certo? E para piorar um pouco a nossa cabeça, ele pelo que existimos, pelo que ele é, tudo é dele, não é pelo de pelo, não é pelo de pelo. Porque dele pra ele, tipo... Isso! Então, se nós formos interpretar esse texto no original, fica porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo que foi criado é para ele, tudo que foi criado é dele. E tudo que ele fez fez para ele mesmo, tudo. Entendeu? Essa é a ideia. Aí o que acontece? Ele tem que sair daqui para entrar lá. Porque esse daqui é limitado. É presente, passado e futuro. É o mundo esse daqui é o mundo do tempo. Agora, o que esse camarada sai daqui para entrar lá? Então, Paulo querendo explicar por que ele entrou, foi que eu li o Colossenses. Agora, olha, nossa, se vocês entenderem isso aqui, eu tô feito. Eu só preciso que Deus me dê graça para me tentar explicar. Ó, ele nos libertou. Vamos lá. Olha, presta atenção aqui. Ele nos libertou. Quem me libertou? Jesus. Quem? Cristo. Cristo me libertou. Para começar, ele saiu de onde para entrar onde para me libertar? Vamos melhor. Isso! É isso aí. Ele saiu da eternidade. Mas assim, não é tão simples ele saiu da eternidade. Sabe assim? O camarada entra no mundo do tempo e ele saiu da eternidade, assim. Não. Tem muito chão, tem muita coisa. Tem uma coisa que tem aqui entre o tempo e a eternidade, existe uma palavra chamada amor. Hã? Porque não é só a ideia de ser Deus, porque ele se esvazia de Deus. É uma... Se desfaz da glória dele? Isso, ele se desfaz da glória dele. É amor puro para acontecer isso. Agora olha o texto. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é o príncipe do amor? Quem é o dono do amor? Quem é o próprio amor? Então, Cristo abriu a porta para mim entrar dentro desse mundo. Pegou? Deus olha, a gente olha para Cristo, quando você olha para a cruz, não é um corpo pendurado. É olhar e falar assim, a essência do amor de Deus está ali. Eu já disse isso, vou repetir. Por exemplo, eu sou Deus. Faz de conta que eu sou Deus. Eu não tenho ninguém do meu lado. Quem eu tenho? Cristo? Espírito Santo? Não. Está tudo dentro de mim, eu sou um só. Eu sou Deus. Certo? Só que eu preciso dividir. Porque se eu não dividir, vocês não vão conseguir entender. Pergunte para mim, por quê? Por quê? Porque se Deus falar com a gente não entende porque Ele é Deus. Aí Ele usa o Espírito, usa o Filho dele, certo? Aí eu não consigo entender, o amor do Filho dele também é muito grande para mim. Então veio o Espírito Santo me explicar sobre o amor de Deus que envia Jesus Cristo para me tentar entender. É para isso que o Espírito Santo serve. Não penso que o Espírito Santo serve para te encher de poder, para você rodopiar e cantar e sair falando de Jesus para todo mundo. Não é isso, não. Ele vem na tentativa de me explicar o que Deus fez, que eu não entendi, o que Cristo fez por amor a Deus e eu também não entendi, porque é muito bom para ser verdade. Então o Espírito Santo Deus vem e diz assim para mim, ó, foi isso que Ele fez por você. E aí, pergunta para mim assim, quando eu não consigo entender? Ele vai lá e se explica com gemidos inexprimíveis. Hã? Dá um glória para disfarçar que você entendeu. Então tem hora que eu pequei assim, mas eu tenho um arrependimento dentro de mim que outros não conseguem enxergar. Como ele já mora dentro de mim, ele sai de mim, intercede por mim dizendo, eu estava lá dentro. Pegou aí, Lucas? Não é Lucas, meu. Eu estava dentro dele. Conheço ele. Dá uma chance para ele. Entendeu? Essa... Sabe aquela canção Espírito Santo, ore por mim? Essa música é fantástica, meu. Que ela veio diretamente do céu.
né? Todas as coisas cooperam para bem, mas não é isso a parte legal, não. A parte legal é... Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Nossa. Que isso, meu? Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso levar e não consigo, porque eu não consigo atingir o nível espiritual total. Ah, mas deixa que eu levo. Eu vou falar uma bomba, tá bom? Uma bombinha assim, rapidinho, eu vou falar e vou sair fora, tá? Mas eu acho que a igreja vai ser arrebatada, vai ser avisada quando a gente for arrebatada. Não, eu que tô falando, tá bom? Vai sair falando que vai acontecer isso, não. Eu vou usar uma lógica. Ó. O Eliezer já tá com o olho assim, que esse cara foi mal. Ó, de onde veio o Espírito Santo? Do céu. Do céu. De dentro de Deus. Certo? Ninguém sabe dia nem hora, correto? Mas o Espírito Santo vai saber antes de acontecer, não vai? Eles são um só. Aí imagina ele explodindo, dizendo, vou voltar para minha casa. Só que ele... Pegou? Mas ele está dentro de mim. Aí vai me dar uma alegria assim. Já viu aquela expressão quando você fica feliz e alguém diz assim, nossa, estou feliz, parece que eu vou morrer hoje? Não sei por que a gente fala isso, mas a gente fala. Não sei o motivo. Mas já pensou, aí eu vou ligar para ele e falar, você Eliezer, é um negócio, cara, que alegria hoje, e soltar uma rajada de língua estranha, e você, meu, também estou muito feliz. Mas a gente não sabe por quê. E essa alegria vai invadir o mundo, porque eu duvido que o Espírito Santo de Deus, sabendo, chegou a hora de subir, pelo menos alguns segundos, ele não vai explodir dentro de nós. Não tem como, gente, não tem como. É ele sentindo alegria dizendo, cumpri o que tinha que cumprir, vou voltar, vou levar a noiva até o noivo no meio do caminho. Só que ele está dentro de mim, ele não tem outra casa. Ele não fica do lado de fora de mim, ele fica dentro de mim. Então se ele explode de alegria, quando eu abrir a boca para dizer bom dia... Nossa, que alegria hoje, Senhor, meu Deus, que é isso? Que alegria, a gente não sabe por quê. Não, eu que estou falando isso, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque é muito bom para ser verdade. Então nós estamos interpretando um verso para você ver como Paulo... Esse cara devia ter uma cabeça fora do normal. Aí, ó, ele continua dizendo, vai lá, segue aí. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É interessante que é o reino do Filho do seu amor, né? O príncipe de lá é o próprio Deus. O dono desse reinado é o próprio Deus. O senhor falou da porta, por isso que Cristo fala na Bíblia, eu sou a porta. Sim. Ele é a porta de tudo, né? Da alegria, da paz, da vida. Quando Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo assim, ó, eu sou o caminho porque o Adão pegou, ó, tudo é Gênesis. Eu sou o caminho porque o Adão pegou a estrada. O Adão cortou o caminho. Eu sou a verdade porque a serpente mentiu. Certo? E eu sou a vida porque quem anda pelo caminho e entende que ele é verdade, automaticamente tem vida na vida para viver a vida como vida. Esse evangelismo que a gente faz, para aceitar Jesus, meu, ele é o caminho, a verdade e a vida. Para alguém que gosta de pensar é fantástico, porque ele é o caminho, a verdade e a vida de verdade mesmo. De verdade. Para o reinado do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Aqui traz uma ideia de que ele pagou. Eu duvido que a gente consiga terminar mais 2 quarta-feiras só, duvido disso. A redenção e a remissão dos nossos pecados, quer dizer, ele pagou a nossa dívida, levou tudo embora, certo? Agora vamos sofrer um pouquinho. Vamos sofrer um próximo verso, vamos sofrer. Este quem, irmãos? Este quem? Alguém quer falar? Este quem? Esse Cristo que me remiu do pecado, que fez tudo o que fez, ele tem um corpo, não tem? Ele não tem um corpo? Tem, porque senão ele não conseguia remir meu pecado, porque precisa ter derramamento de sangue para remir meu pecado. E Deus sendo Deus, Cristo não tem sangue. Então o que remiu o meu pecado foi um corpo de Cristo, que na verdade é de Jesus de Nazaré. Correto? Então ele diz assim, verso 15. Este é a imagem do Deus invisível. Ó, esse corpo
é uma imagem do Deus invisível. Como que ele é a imagem se o Deus é invisível? Vou falar de novo. Ele é a imagem do Deus invisível. Vou repetir. Esse corpo, vem cá, meninão, me remiu do pecado, tirou o meu pecado, fez tudo por mim. Este daí, Paulo está dizendo, é a imagem do Deus invisível. Não é que ele é a imagem de um Deus que criou ele. Ele é a imagem do Deus invisível, uma bombinha, tá bom? É uma imagem do Deus invisível porque ele é como se fosse um bonequinho feito antes da fundação do mundo. De novo, vamos lá. Ele me remiu do pecado, ele fez tudo o que fez. Por que ele fez isso? Me ajudem. Por que ele conseguiu fazer isso? Por que ele conseguiu remir o meu pecado, tirar todo o meu pecado? Porque ele derramou sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então eu estou falando de um Cristo que tem um corpo. Aí o Paulo escreve, verso 15. Olha para a sua Bíblia, pra você não falar que eu estou falando besteira. Este quem? Jesus. Isso. Esse corpo, esse Cristo, é a imagem do Deus invisível. Certo? Olha a próxima expressão. Eu quero que vocês leiam. 1, 2, 3. O primogênito de toda a criação. Vocês não vão dar glória a nada? Vocês não entenderam? Pode sentar. Ó, vamos lá de novo? Vamos. Pegaram ou não pegaram? Ó, esse que remiu o meu pecado, gente, eu estou explicando direitinho. Esse que remiu o meu pecado, esse Cristo que a senhora falou, remiu o meu pecado porque ele derramou sangue. 1, 2, 3, continua lendo. O primogênito de Deus. Não entenderam ainda? O Bereshit de toda a criação. Certo? Só que o José não conheceu a Maria. O José não teve relação com a Maria. Então, se não tem óvulo misturado com espermatozoide, não tem como nascer um filho. Certo? Correto? Ele não é o princípio de toda a criação, ele é a luz, a primeira luz lá do primeiro dia, que iluminou tudo para ele criar. Só que aí, como ele é o princípio de toda a criação, ele não... Gente, pensa comigo. Ele é o princípio de toda a criação, mas ele não pode vir como Deus. E ele não está falando do Deus, ele está falando do corpo que derramou sangue. Pegou ou não? Não? Então vamos lá de novo. Ó. Ele é a imagem. Ele está falando se é a imagem alguma coisa? Palpável. Então não pode ser o Cristo Deus. É Jesus corpo. Ele está falando do sangue. Ele não está falando do que me remiu? Ele não está falando do que derramou sangue? E ele está dizendo que ele é a imagem. Se ele é a imagem, ele não é o próprio Deus. Ele está falando do corpo. Pegou, Eliezer? Pegaram? Não, se falar que não tem problema, eu repito. Pegou? Tem alguma relação a ver com Apocalipse 13, 8, Cordeiro morto desde a fundação do mundo? Isso! Muito obrigado. É o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Só que ele trata... Nossa! Não vou falar em língua estranha, prometo. Ele fala Cordeiro porque ele derramou sangue, mas era corpo, meu. Ah! Ele não fala corpo. Esse corpo está lá desde a fundação do mundo. Porque aqui no texto ele está dizendo o seguinte: a primeira coisa que eu criei foi ele. Então esse invisível corpo já está desde a fundação do mundo. Porque é Bereshit. Então, na verdade, não teve orelhinha, boquinha, narizinho, porque não tem sêmen misturado com espermatozoide. Não tem óvulo misturado com espermatozoide. Pergunta pra mim, o que era? Água com sangue. Por isso, quando ele fura lá, não sai água? Mas peraí, vocês não sabem de nada. O Espírito Santo... Não, desculpa a expressão, não sabe nada. Desculpa, foi expressão da força da emoção. É o seguinte, tem uma face do abismo, não tem? Aí o Espírito Santo fala assim... Deus fala assim, preciso criar todas as coisas. E eu vou precisar de você no futuro. Primeiro eu termino para depois começar.
eu já vi que no futuro eu vou precisar do meu filho. E agora eu estou construindo tudo. Então se no futuro eu vou precisar dele, eu preciso fazer alguma coisa agora que no futuro o José não se encontre com a Maria. Certo? Aí o Espírito Santo falou assim, manda eu. Tá bom, então vai. Aí tem uma pericorese, é o Pai e o Filho e o Espírito Santo junto descendo e ao mesmo tempo dançando, porque pericorese traz uma ideia de dança junto, um dentro do outro. E aonde eles pairavam? Sobre a face das águas. Ah não, vocês não estão botando fé no que eu estou falando. 1 João capítulo 5, verso 5. Primeira epístola de João 5,5. Eu vou esperar todo mundo achar, tá bom? 5,5. Primeira epístola, antes de Apocalipse. Vocês são estudiosos, sim ou não? São estudiosos. Então, tem uma coisa... Nós somos numa sala de aula, tá bom? Estou tratando nós como todos alunos. Então, funciona assim. Vou ler um texto da Bíblia que o pastor me pediu. Irmãos, vamos ler João capítulo 3,16. Não se fala isso, está errado. Se é evangelho de João. E se você falar ação, você está fazendo aquilo que João Ferreira de Almeida fez também. Canonizou todo mundo, não tem nada de são. É evangelho de João. O são é de catolicismo. Certo? Nada contra, mas assim, o João Ferreira de Almeida que canonizou todos eles. Então, eles são homens santos porque serviram a Deus, mas não são santos de santos de santos. Então é evangelho de João, correto? Aí, por exemplo, eu acabei de dizer epístola de João, primeira epístola de João. Epístola é o que está lá atrás, e não o que está no evangelho. Porque se eu falar João, todo mundo vai no evangelho. E para quem é estudioso, então quando vocês forem dar uma saudação, falar alguma coisa... Evangelho de João, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de... Entendeu? De Mateus. Aí vocês vão falar isso. Lá no fundo, Epístola de João. Aí vocês vão lá no fundo. Ok? Mas vamos lá. Isso é só para incrementar um pouco. Verso 6. Eu vou lendo e se você for entendendo, você vai se alegrando. Vamos lá? A epígrafe é sempre o que está escrito em cima aí, ou de vermelho, ou de preto. Ela não é inspirada por Deus, mas ela nos ajuda a entender o texto, tá bom? Diz assim, ó. Este quem? Cristo. É aquele que veio por meio de água e sangue. Ó, olha para mim. Vocês não entenderam, senão vocês tinham glorificado pelo menos uma vez só. Eu sou resultado de sangue com sangue. Não é? A nossa genética é sangue com sangue. O camarada não conhece o pai, mas a mãe olha e fala assim, nossa, você faz isso igualzinho seu pai. Mas ele nunca viu o pai. Mas ele faz por causa da genética, porque é sangue com sangue. Jesus não. Ele é sangue com água. Certo? Vamos continuar, para ficar melhor. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a palavra que é o Verbo e o Espírito Santo. Você viu que ele está falando do corpo sem... Ó, que é doideira, meu. Ó, olha o que ele fala, ó. Isso, pois há 3 que dão testemunho. Por que há 3? Porque nós vamos dar testemunho do corpo e não do que ele está fazendo. Eu estou dando testemunho do corpo que anda por causa da água e do sangue, e não de mim mesmo. Prova isso, pastor. Fácil. No céu, quem conhece ele? O Pai, que é Deus. O Verbo, que é o próprio Cristo, mas ele não classifica Cristo dentro do corpo, porque agora ele está falando do corpo, e não dele próprio. E o Espírito Santo. Não entenderam? Não deu para pegar? Ó, tem um corpo, não tem? Ele vai testificar do corpo, que o corpo tem água e sangue. Então, para testificar do corpo, tem necessidade de Jesus falar dele lá dentro? Não, porque o corpo não é dele.
Não entenderam ainda. Ó, tá aqui o corpo. Eu quero falar dele. Faz favor. Você volta, viu? Não vai deixar de vir não, por causa disso. Ó, eu quero falar dele. Então faz de conta que eu sou Cristo, eu tô dentro dele. Mas peraí, você vai falar do corpo, Pai e Espírito Santo? Vou. Ah, então eu vou sair daqui também. Aí ele sai e deixa o corpo. Porque agora ele quer falar do corpo. Então eu falo assim, ó, de você, só vai entender você porque a gente primeiro entendeu você lá no céu. Mas como? Tô falando do texto, e não tô pulando, tô falando do texto. Por quê? Porque tem 3 lá em cima no céu que te conhecem. Deus, o verbo. Mas peraí, o verbo não saiu lá, o verbo não tem que estar lá dentro, porque o corpo é do verbo? O verbo não se tornou carne e habitou entre nós? Então agora ele não está falando dele. Ele está falando de quem derramou sangue. Para mostrar uma coisa. Pergunte para mim, para mostrar o quê? Para mostrar o quê? Que esse corpo tem um valor maior do que o nosso, porque ele foi criado antes da fundação do mundo. Entendeu? Ele não é um corpo normalzinho. Obrigado. Deu para pegar? Por exemplo, Mateus 4, quando... Gente, eu quero entrar no Gênesis, hein? Quando o diabo desce, porque é diabo mesmo, não é demônio, é o próprio diabo mesmo, Mateus 4, ele chega lá para peitar Jesus e ele diz assim, se tu és o filho de Deus, faça isso acontecer e aquilo acontecer, não é? Ele está colocando em dúvida se és, porque nem ele não sabia que ele era. Não, pergunta para mim, por quê? É mais ou menos se ele dissesse, eu nunca te vi lá. Claro que não, eu criei antes da fundação do mundo e só no finalzinho eu usei. Então ele duvida, você não pode ser, eu não te vi lá, eu não vi você lá. Você não viu mesmo. Eu estava dentro do meu pai, eu criei tudo e eu não tinha corpo quando eu criei tudo. Pegou aí? Deu para pegar? Ok, gente, então? Nem lembra onde eu estou mais agora. Então, não, nós estamos interpretando o texto. Tem a ver com Gênesis. Colossenses ainda, né? Alguém tem alguma dúvida aí? Ó, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá lá, certo? Certinho? Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Vamos lá, vamos voltar para o Gênesis. Ficou bem explicado isso ou não? Deu nó na cabeça aí. Alguém tem alguma coisa para falar aí? Você perguntou, Carlos? Não? Vamos lá. Mundo da eternidade, nós paramos no tempo. A ideia do Bereshit também, ela é legal, porque ela tem 2 expressões que nós temos, não tem como a gente fugir dela. Eu não ia falar dela, mas não tem como a gente fugir dela. É a Bará e Assá. Então você vai fazer assim. Bará. Isso é... Dá para copiar isso aqui? O que é isso? Hebraico, sei? É. Essa aqui é a expressão hebraica como se escreve bará, que tem um entendimento de tirar de onde não existe. Tá muito feio, gente. A blusa tá muito baixa, eu não tô conseguindo fazer legal. Eu prometo que eu vou melhorar. Eu tava copiando. Peraí.
coisa não, muita não. Deu pra copiar? Ó, Bará é tirar da onde não existe. Assar é o quê? Tirar da onde É fazer alguma coisa, dar cara para alguma coisa da onde ele fez existir. Por exemplo, no princípio não criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Então tudo que ele vai criar, ele vai tirar daquilo que é matéria que ele colocou no espaço vazio e juntou o tempo junto. Deu para entender? Ó, quais são os 3 elementos no princípio que criou Deus os céus e a terra? Quer que eu espere vocês copiarem primeiro? Vamos lá? Beleza, então? Quais são os 3 elementos que nós falamos na semana passada e várias vezes no culto? Tempo, espaço e matéria. Então, ele tem esses 3 elementos, certo? Então, para o tempo existir, ele precisa do espaço. Para o espaço existir, ele precisa colocar a matéria dentro do espaço para trazer o tempo, e tudo que está em movimento, a gente sabe que vai ficando velho. Por quê? Porque o relógio não para, está em movimento, então isso significa que o tempo está passando e que ele está ficando velho. Ok? Por exemplo, nós não ficamos velhos, porque nós não nascemos pronto. Certo? Dá um glória aí, só para dar uma disfarçada. Então é o seguinte, geladeira fica velha. Por quê? Porque a geladeira não precisa do tempo. Ela já nasceu pronta, então para ela tanto faz. Ela vai deixar de ter uso para nós, mas na verdade ela já nasceu pronta. Então para nós, todos os santos dias é um dia novo. Então o que acontece? Ele começa primeiro tirando do nada. Lembra do antes do antes? O antes do antes precisa existir para o nada existir. Antes do antes tinha o quê? Nada. Para o nada existir, do nada ele tira alguma coisa. O que ele tira do nada? Céus e a terra. Porque ele tirou do nada. Ele criou alguma coisa do nada. Mas está sem forma e vazia. Sem forma por quê? Porque só tem a matéria, não tem nada pronto. Certo? Correto? Você sabia que uma das expressões do Gênesis, é só para quebrar o gelo, uma das expressões do Gênesis, do original, quando Deus faz o Adão e a Eva, um dos significados do aramaico traz uma ideia de que a mulher, de que o homem é bloco, e a mulher é casa pronta? Aleluia, Vocês sabiam disso? Porque ela é o que falta para ele. Mas um dia a gente fala sobre isso, vai ser bem legal, interessante isso. Só que os irmãos vão ver o tamanho da responsabilidade que vocês têm. Responsabilidade da mulher. Então ele já tem tudo, ele tem terra. E aí veio o que nós lemos lá, onde nós paramos, vamos lá, no Gênesis capítulo 1. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Lembra do Eretz que nós falamos? Lembra, né? Vocês lembram do Eretz? É algum sem forma, seca, total e sem nada. Não tem forma, não tem nada. Ela é vaziozona, é total. Sem forma e sem forma e vazia. Certo? Agora sem forma e vazia, mas tem alguma coisa. Matéria. Então, a matéria tem, porque como o verso começa? Terra. A terra. Se tem a terra, tem uma matéria. Só que ela não tem forma e está vazia, de propósito. Então o Bará já está pronto. Porque do nada ele criou. Agora ele vai usar o Assá, porque ele vai começar a fazer as coisas passarem a existir. É tipo as primárias e as secundárias, Isso. tiradas do que já existe, né? O E açaí colocar, tiradas sim. do que já existe. Escrevam aí. Escreva um negócio aí. Outra coisa. Pode apagar isso aqui? Escreva assim, ó. Primeira tríade. Escreva assim, ó. Primeira tríade.
que ele cria. A primeira tríade funciona assim, ó. Primeiro dia ele cria a luz, segundo dia ele cria os céus e a água, o terceiro dia a terra seca e a vegetação. Deu pra copiar? Deu, gente, certinho? Agora eu não vou deixar isso aqui de mão beijada para vocês, nós vamos falar junto aqui. No primeiro dia da primeira tríade, Deus cria A luz. No segundo dia da segunda tríade, Deus cria... Isso, desculpa. Vamos voltar tudo de novo. No primeiro dia da primeira tríade, Deus cria... Luz. No No segundo dia da primeira tríade, Deus cria... Água. No terceiro dia da primeira tríade, Deus cria... Terra seca e vegetação. Então todo o que ele precisava de matéria está aqui. Só que agora tem a segunda tríade. Tem a segunda tríade e o quarto dia da segunda tríade, que na verdade seria no caso o primeiro, mas que na verdade é o quarto. O quarto dia da criação, mas Isso, o quarto dia da criação, mas o primeiro dia da segunda tríade. Correto? Então vai lá, do mesmo jeito que você fez aqui em cima, agora você faz aqui embaixo. Eu estou abaixando de baixo para colocar na parede aqui. O quarto dia, que na verdade é o primeiro da segunda tríade, ele cria os luzeiros. E o quê? Luzeiros. Luzeiros. Isso. Vai definir luzeiros, estrelas. Luas, Isso, planetas. Então, aí é só. Primeiro é só o que ele vai estar usando. Só o que ele está usando. O quinto dia, que na verdade é o segundo dia da segunda tríade, ele cria peixes e águas. peixes e... Águas. Aves. 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 O sexto dia, que na verdade é o terceiro dia da segunda tríade, ele cria animais e seres humanos. Depois é só dar a definição certinha do que significa o bará e o assá, para eles concluírem e colocarem assim... o que Não realmente deu. significa. O bará significa tirar da onde não existe. Tirar do nada. Ok? O Ação. azar é fazer alguma coisa de onde já existe. Então, por exemplo, daqui é bará, porque já tem matéria, certo? Agora ele vai dar forma. Como que ele vai dar forma? Porque a segunda tríade encaixa tudo aqui. Fala pra mim o quarto dia da segunda tríade, que é o primeiro dia. Ele criou o quê? Luzeiros. O luzeiros. Por quê? Ele tira da luz. Então, mas essa luz aqui não é a luz normal de luzeiro da dia e noite. Essa luz é o próprio Cristo. Essa luz é a luz Cristo. Haja luz. Vamos lá. Uma outra bomba. Abra sua Bíblia. Não, mas peraí, deixa eu explicar isso aqui primeiro. Ó, haja luz é Cristo. É Cristo sem corpo. Então haja luz, ele... Enquanto ele vai criando, a Bíblia diz em Jó 38, alguma coisa... Sim? Agora foi curioso. Cristo foi a primeira criação. Foi a primeira criação. E os anjos? Peraí, calma aí. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Ó, é o seguinte, a luz aqui é uma luz que não é luz de dia e noite, é uma luz de criação.
Porque só depois veio a criação e ele diz, então houve dia e houve noite. Só que só houve dia e houve noite aonde? Olha aí na Bíblia de vocês, aí no papel que vocês escreveram. O luzeiro. Na segunda tríade. Foi na segunda tríade, que no caso seria o... Não está cansativo para vocês não, né? Não? Então quando há luzeiro, ele faz o quê? O luzeiro é o quê? É a luz, que agora ele faz a divisão para ter dia e para ter noite. Se só tem luz no quarto lá, então esse primeiro aqui, quem é? Cristo. 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz assim, ó. Havia um homem chamado João Batista, e ele testificava da luz, mas ele não era a luz, porque a luz estava lá desde o princípio, porque ele já começou a falar que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Não, nada a ver. E o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Aí ele muda de assunto rapidinho. Havia um homem chamado João Batista e ele testificava da luz, mas ele não era a luz. Por que ele diz que ele testificava da luz e ele não era a luz? Porque o Lúcifer olhou e falou o seguinte, eu sou luz. Aí Deus disse para ele, você não é luz, você é luzeiro. Não, eu sou luz, não é, você é luzeiro, porque o meu brilho bate em você. Não, eu sou, não é. Não, eu sou, você não é. Aí Deus faz ele como ele faz o que ele faz, ele cai e perde o brilho, ele percebe, eu sou luzeiro. Então há trevas. Por que há trevas? Porque Deus não cria a noite, Deus só cria o dia, onde tem luz. E a noite? A noite fica do jeito que estava, porque tudo aqui era trevas. Pegaram ou não? Deu para pegar? Ó, quando ele veio criar tudo, já não era um abismo? Sobre a face do abismo? Não é sobre a face do abismo? Então já era abismo. Então o que ele faz? Ele só cria a luz. Então isso quer dizer que Lúcifer, na verdade, caiu logo após a... Na verdade... Peraí, eu vou chegar aí. Chega a pergunta, mas eu não vou... 9 horas, gente. Não, pode ir mais uma meia hora, hein? Vamos lá, ó. 5 minutinhos só pra gente ficar com mais vontade, tá bom? Senão fica muita informação. Então havia trevas sobre a face do abismo, não havia? Então, olha para a segunda tríade e o primeiro dia, né? Segunda tríade e o primeiro dia. Ele tem que eliminar essa luz aqui, porque essa luz é Cristo e essa luz tem que cair fora. Porque se essa luz não cair fora, o brilho dele é tão intenso que não tem dia nem tem noite. Dá uma glória para dizer que você pegou tudo. Ó, ele não é Cristo, então ele não está esperando o sol vir ou alguma coisa vir. Por quê? Ele é o próprio brilho. Enquanto ele existe, está brilhando tudo. Então ele cria o luzeiro para arrancar essa luz fora. Porque se ele tira essa luz fora e entra o luzeiro, quando chega o período, porque tudo agora está girando, tudo existe, o sol existe, tudo existe, então o luzeiro se apaga e vem as trevas. Aí ele diz o seguinte, só para não ficar só para Satanás, eu vou criar as estrelas. Certo? Aí você pergunta, de onde vem as estrelas? Foi provado pela ciência um elemento primordial nas estrelas, que é o hidrogênio que vem de água. Então ele tirou das águas que já existiam lá no começo, quando ele disse que no princípio criou Deus os céus e a terra, e havia água sobre a face do abismo, e aquele negócio. Então ele falou, vou tirar daqui mesmo. Entendeu? Então ele tira tudo de onde? Ele tira de onde já existia. Ele usa o Bará, mas depois ele usa para poder colocar as coisas. Vocês são fantásticos, velho. Ok? Então a luz tem que sair. Então agora tem dia e tem noite. Nós já estamos falando de todos os textos, tá bom? De todos os textos. Para não deixar vocês curiosos. Não, eu preciso terminar. Aí, qual é o que tem no segundo dia da segunda tríade? Peixes e aves. Peixes e aves. Então as aves vão para o céu e os peixes vão para a água. Tem um negócio que uns pregadores falam aí, que o peixe, quando deixa fora, vira água, porque ele foi tirado da água. Não está escrito isso não, hein? Deus criou fora e colocou na água. Ele tira da água, faz fora da água e joga na água. Entendeu? Ele cria e joga na água. Né? Então tem uns negócios bonitos que a gente escuta, mas é só bonito. Certo? Então ele faz o que tem que fazer. Aí no sexto dia, animais e seres humanos, porque tem terra seca e vegetação, que era o que ele precisava.
Então você junta um em cada um e já falou da criação, certo? Aí a pergunta é, a Bíblia diz, olha Gênesis 2. Vou falar isso aqui rapidinho para a gente ir embora. Vamos lá então? Sem querer criar confusão na cabeça de vocês, tá bom? Sem querer criar confusão, vamos lá. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Que exército? Isso. E aonde eles aparecem? Então tá bom, vai lá. Vou ler de novo para vocês, tá bom? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Que exército? Que exército? De anjos. Então, uma prova nós já temos. É que esse assunto é muito complexo. Uma prova nós já temos. Os anjos foram criados durante o período da criação, entre 6 dias. Isso já foi provado. Aí todo mundo procura texto que fala, cadê os anjos aqui no que eu estou enxergando? Mas outros textos, Atos, Salmo 148, vai lá, Salmo 148. Se um dia você vê eu procurando nessa Bíblia aqui e apanhando um pouco para achar texto, é que eu vou falar um defeito que essa Bíblia tem. Está tudo fora de lugar. Não, essa Bíblia aqui ela é errada, ela está completamente errada. Está tudo fora do lugar. O Salmo está no Apocalipse, o Apocalipse está lá no... Está um rolo. Essa Bíblia aqui. Tem 2 Jó, né? Tem 2 Jó, é complicado. É do Paraguai? Quase isso. É quase isso. Ah, se o livrado tá aqui agora. É. 148, a minha versão não diz certinho. A NVI diz certinho, outras Bíblias diz certinho. A minha diz assim, ó. Louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes. O que a sua diz? Louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. Levai todos os seus exércitos. Certo? Lá em Jó, vê se é 38. Louvai o sol e a lua. Isso. Então, ele está falando da criação. Então, porque ele cria os anjos no início de tudo, e enquanto ele está criando, os anjos estão cantando. Só que é o seguinte, tem que falar e tem que provar, né? Deixa eu ver se eu acho o Jó aqui. Jó 38, alguém... 38, peraí, só um minutinho. Não, tem que achar esse cara. Jó 38, vê se é o... Deixa eu pensar se é o... Ele fala assim... Ele fala que enquanto Deus criava a terra, os anjos cantavam na criação. Eu acho. 38:7. Vamos ver se é isso mesmo. Pode ler? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se jubilavam. Isso. Isso é eles cantando na criação. Se você ler os versos mais para trás, você vai ver que é um diálogo que ele está fazendo. Então, enquanto ele criava, os anjos cantavam. Agora, onde esses anjos foram feitos? Aí surge uma confusão. Eu vou dar uma base bíblica que, porém, não vou afirmar que é a exata. Ok? Gênesis capítulo 1. Eu não estou dizendo que seja, mas é o único verso que dá uma brecha. É o único verso que dá uma brecha. Verso de número 14. Só para vocês tentarem pegar. 1,14. Gênesis 1,14. Posso ler? Disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus para fazer separação entre o dia e a noite. Então nós estamos muito bem resolvidos que aquela luz primeira sai fora. Ó, eu estou falando do texto. Aquela luz primeira sai fora para entrar um luzeiro que é de dia e noite, certo? E sejam ele para sinais, para estações, para dias e para anos. Então ficou certo e definido o quê? Que o dia e a noite vem para marcar o tempo, estação
datas, anos, certo? Tá resolvido. Ele está colocando cada coisinha no seu devido lugar. Verso 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Segundo a hermenêutica, olhem para mim, ele deu final no texto. Segundo a hermenêutica. Ele disse assim, eu já separei o dia e a noite, tá tudo certinho, então faz o seguinte, que fique assim mesmo. O luzeiros para firmamento do céu. A gente firma o céu. Como a gente firma o céu? Vai ter dia e vai ter noite, e aí já era. E assim se fez, certo? Não é para qualquer cabeça o que eu vou falar agora. Eu também disse que o verso, alguns teólogos, estudiosos, seminário presbiteriano nos ensina isso. E agora eu vou tentar... É o único verso que deixa uma brecha da criação dos anjos. Olha o próximo verso. Verso 16. Fez Deus os 2 grandes luzeiros. Espera aí, olha para mim agora. Olha para mim. Que 2 grandes luzeiros? Alguém diz dia e noite. Não pode ser, porque a hermenêutica diz que ele já deu fim para trás. 2 grandes luzeiros, porque ele está criando alguma coisa. Olha o próximo. Olha, ó. Fez os 2 grandes luzeiros. O maior para governar o dia, porque não tinha como, ele era o próprio dia, a luz fazia parte dele. Certo? E o menor para governar a noite. Ok? Então pode ver que ele está falando como se fosse uma pessoa. A hermenêutica diz assim, ó, ele está falando de alguém. Um para iluminar, um para cuidar do dia e governar. Governar. Não é para administrar o tempo, é um governo, é alguma... Governo fala de briga, governo fala de autoridade, governo fala de poder, certo? Para governar. É o único verso que deixa a brecha. Agora eu vou ler inteiro. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Agora olha para mim. Aí ele quebrou, ele matou a pau quando ele escreveu. Ele fez um para isso, o outro para aquilo e fez as estrelas. Então, aí, a única brecha que a gente tem é que já ficou tudo firmado para trás, já está tudo certo para trás. E como ele vai falar das estrelas, se tem mais estrelas do que areia na Terra, estrela tem algo que não acaba mais, como se fosse uma coisa super normal, porque ele já explicou em cima. Então ele só está querendo dizer que eles estão nos ares. Entendeu ou não? E Jó usa também esse termo, né? Quando as estrelas da alva juntos alegremente cantavam. Isso, então. É nos ares. Eles... Ele fala do anjo como estrela. Então. Isso. Então é o seguinte, ele está falando de alguma coisa que está nos ares. Alguém que domina nos ares. Aí Paulo vem com um papo dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e dominadores. Satanás só saiu de um lugar perto de Deus e caiu, mas não caiu na terra. Ele ficou nos ares, meu. Ele vai ser jogado na terra em Apocalipse, quando ele for para ser destruído. Aí todo mundo, ele caiu lá, caiu. Não caiu ainda não, ele caiu lá nos ares ainda. Então há uma batalha. Agora olhe para mim. Ele caiu do primeiro céu. Isso, ele caiu do primeiro céu. Porque, ó gente, aí você diz assim, mas como? Como pode? Porque agora Deus está falando de terra e agora vai criar um firmamento para manter a terra. Perguntinha. Se quando houve a rebelião dos demônios, dos anjos com Lúcifer no chamado céu, não é céu do céu do céu. É do céu um lugar onde ele ficava. É isso que eu estou falando que é complexo. Como pode então ele não ter destruído a terra toda? Perguntinha, por que ele não destruiu a terra toda? Se tem demônio para tudo quanto é lado. Tem mais demônio do que crente. Tem ou não tem mais demônio do que crente? Tem. Se é uma terça parte do céu e a miríade de anjos, que ainda virão e esses miríades um pouco já se rebeliou, por que eles não destruíram a terra? Claro que não. Tem uns que governam de dia, outros governam de noite. Não, vocês não entenderam. Por exemplo, há anjos que cuidam de você de dia e há anjos que cuidam de noite. A Bíblia diz em Salmo que tem anjo para crianças, você acredita? Isso não é coisa de católico. Desculpa a expressão católica, não tem nada a ver. Porque a gente tem medo de falar de anjo porque houve muita heresia. Mas é já algo real. Sabe aquele dia que você chegou na porta do teu portão e o carro, caiu a roda e falou, ainda bem que foi aqui. Claro, foi o anjo que foi te ajudando a chegar na porta da sua casa.
Tá vendo? É difícil até a gente acreditar nisso, porque a gente quase não escuta. Sabe, a gasolina tá acabando. Meu Deus, se eu parar aqui agora, eu vou ser assaltado. Aí você chega, anda uma par de quilômetros. Quando você chega, você desliga o carro, você vai ligar de novo na porta da tua casa, ele não pega. Claro. Não, é real, isso é verdade. Ó, Gê, ó, pastor. Sim. Como é verdade isso, ó, tem uma amiga minha lá da nossa igreja, há 3 semanas atrás, ela teve um sonho que na rua, 2 ruas antes de chegar na casa dela, tinha um monte de fogo e ela estava na rua e Jesus estava do lado, olhando para ela, no meio daquele fogo. Semana passada, naquele lugar, ela foi assaltada. Quem que estava protegendo ela? Mas É os anjos. isso, irmãos, é que nós não falamos nisso. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Por exemplo, você está achando que é o Espírito Santo que te livra do mal? Quem te falou isso? Onde está escrito isso? O Espírito Santo atua dentro de você, tentando te convencer do pecado. Então a gente entra dentro do carro, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a chegar lá. Ele não vai ajudar. O máximo que ele vai fazer é falar o seguinte: cuidado para não pecar no meio do caminho. É o que ele vai fazer. Ele convence do pecado. Isso. Salmo 91, dará ordem aos seus anjos. Sim, ao meu respeito. Agora o que acontece? O Espírito Santo não vai fazer isso para mim. Então quando eu vou orar, eu tenho que fazer o seguinte: Senhor, coloca os seus anjos em volta desse carro e não deixa acontecer nada. Eu lembrei dessa expressão mês passado, que se deu no curso. Porque eu fui viajar, eu peguei um condicionamento vindo de Santa Catarina, eu fiquei parado um tempão, e o carro ligado, andava e ia. E eu tinha trocado 4 anel que tem no carro, né, embaixo. Só que o cara não trocou um que era mais difícil. E ficou lá. E ficamos parados, demoramos acho que 1 hora só do último pedágio aqui de Garuva, dá uns 20 km parado e subindo aí serra. E vindo na hora que cheguei em casa, estourou aquele bloco. Eu cheguei em casa. Gente, ó, não tô querendo espiritualizar. Ainda falei pra Paula, lembra que o pastor Enéas falou? Dela falou, lembra. Então, Vem um anjo com a mão ali. obrigado por isso, porque é o seguinte, gente, eu acredito fielmente nisso. Eu gosto de espiritualizar as coisas quando ela é, eu não gosto de viajar na maionese, não, eu gosto de espiritualizar quando ela é. E se tem uma coisa que eu acredito é nisso. Já viu que o tanque cai em cima da criança e aí é pra matar e o tanque cai certinho aberto e ele fica embaixo do tanque? Nossa, que sorte! Para com esse negócio de sorte! Uma vez O próprio anjo, o tanque vai cair, mas eu vou fazer você ficar debaixo. Eu trabalhava em Ponta Grossa, né? Então a gente saía na segunda e sempre voltava na sexta. E eu tava tendo sonhos assim de acidente e tal, não sei o que, mas eu até falo pra minha mulher até hoje, né? Eu falei assim, acho que foi um anjo mesmo que me tirou daquele carro, né? Naquele dia. Falou assim, você não vai. E eu na segunda, o rapaz chegou, meu patrão chegou, falou assim, vamos? Eu falei, cara, eu não vou. Não, mas você, não, vou só de tarde. Eu pego um ônibus rodoviário e vou para Ponta Grossa. Naquele dia ele capotou a caminhonete. Nossa. Ele se quebrou quase inteiro. Deus tem uns planos, Deus faz algumas coisas que é só por Ele mesmo. Gente, tem 1 milhão de coisas para falar. Mas assim, não adianta dar muita informação. Até porque assim, ó, pode perceber, eu não tô dando informação para a aula ficar legal para vocês. Pode perceber. É o próprio texto que exige a gente entender. Só que vocês vão fazer uma pergunta, presta atenção aqui, todos. Funciona assim, Funciona assim. Vocês podem procurar e vocês vão encontrar uma outra coisa. Tem um outro argumento a respeito de Lúcifer. Eu vou dar esse argumento semana que vem, ok? Pra gente não entrar em confusão. Não vou jogar só uma, não. Vou jogar as duas. Começar a de aula, eu vou jogar as duas pra gente pensar a respeito das duas. Se vocês quiserem acreditar em uma, amém. Se não quiserem acreditar, acredite na outra. Não vai mudar nada. O importante é, ele existe e acabou. Quer nem saber como ele veio. Ele existe e já era. Ok? Isso. Então vamos fazer o seguinte. Existem outros argumentos sobre a face do abismo, um reinado que havia, e a gente lê um texto que eu vou tentar provar isso para vocês. Amém? Vamos colocar em pé? Só um minutinho. Você disse que tem um texto falando estrelas que governam de dia e de noite, né? Sim. Aqui em Isaías 14 fala, como caísse do céu a estrela da manhã. Isso. Por exemplo, estrela da manhã. Por exemplo, já viu aquele grupo de louvor ou grupo das irmãs que chama Estrela da Manhã? Estrela da Manhã é o diabo. Resplandecente estrela da manhã, que é Cristo. Vou repetir. Estrela da manhã é o diabo. Resplandecente estrela da manhã é Cristo. Ok? Então nós não somos estrelas. Bem, gente, Deus abençoe vocês.
A gente passou um pouquinho, mas assim, deu pra... Tá bom? Vamos